Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silvia Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eis que vos fala o pastor Jefferson, e o título de hoje é Para Ser Bem-Sucedido. O texto bíblico se encontra em Provérbios 4, versículo 23. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que nesta manhã, meu Deus, vamos estudar, Senhor, a Tua Palavra, meu Deus. Que ela sirva, meu Deus, de despertamento espiritual em nossa vida. No nome de Jesus, amém. Provérbios 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração. O ser humano está sempre em busca de fórmulas para a felicidade. Afinal, o que é preciso fazer para ser bem-sucedido? Uma pergunta. O que é uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus? Outra pergunta. Nesta mensagem, damos algumas dicas valiosas com base na Bíblia Sagrada, que com certeza contribuirão para desfrutarmos das poderosas bênçãos do Senhor. Ser bem-sucedido é, no sentido espiritual, ter paz e o amor de Deus em nosso coração. É viver bem conosco e com o próximo. É ser cheio do Espírito Santo. Sem dúvida, para sermos bem-sucedidos, temos de obedecer ao Senhor e guardar as saídas da vida. Então devemos ter paz com Deus e em nosso coração e viver bem conosco e com o próximo. Guarde o seu coração. O coração é as saídas da vida. A palavra de Deus fala que o que sai do coração do homem expande-se em todo o ser, reflete em seu próximo e na sociedade com o todo, como um todo. Assim o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E nós como devemos guardar o nosso coração? Vigiando nos nossos pensamentos. Jesus advertiu que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Vamos ver isso em Mateus 15, versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, que é isso que contamina o homem. Aqui nos fala do coração perverso, de uma linguagem má, pois o coração procede os maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comerem sem se lavar as mãos não contaminam o homem. Então, Jesus advertiu que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O cuidado de nossa mente. Não basta apenas evitar maus pensamentos maus. É preciso pensar nas coisas boas, louváveis diante de Deus e dos homens. Ou seja, devemos ter
bons pensamentos, devemos vigiar naquilo que pensamos e ouvimos, estando atentos ao perigo da internet. O salmista fez um voto ao Senhor de não pôr coisas mais diante dos seus olhos. E nós devemos fazer o mesmo, pois temos a mente de Cristo. Vamos ver isso no Salmos 101, versículo 3. Salmo 101. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então aqui o salmista, ele fez um propósito, que não colocaria coisas más diante dos seus olhos, ou seja, não olharia coisas ruins. Agora vamos ver 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui Paulo, falando aos Coríntios, que ele tinha a mente de Cristo. Ele tinha o que? Uma mente espiritual. Estatísticas. Segundo a internet, o World Watch, há mais de 2 bilhões de internautas no mundo. Somente no Brasil já há mais de 75 milhões de usuários, de acordo com a Neo Media Tradeweight, publicado na European Travel, no final do primeiro semestre de 2010. O estudo apontou que os brasileiros são recordistas quando se trata de navegar pela internet. Eles ficam em média de 30,2 horas mês, acima da média mundial de 25,7 horas. Então, as pessoas ficam mais de frente do celular do que de frente para a TV. Então, nós devemos, como cristãos, ver coisas na internet que edificam, que nos trazem elevo espiritual. Guardar-se do pecado. O pecado começa no pensamento. O profeta Jeremias disse que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17, versículo 9. Tiago falou que cada um é tentado quando traído e engodado pela própria consciência. Sendo assim, só há 2 coisas a fazer: ocupar a mente com as coisas que são boas. Isso é o que Paulo nos exorta a fazer. O apóstolo também nos manda pensar nas coisas que são de cima. Ocupar a nossa mente com a palavra de Deus. Pratiquemos o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que Jesus falou em Mateus 26, 41. Orar e meditar na palavra é um ótimo remédio para o espírito. Vamos ver isso em Salmos 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
é aquele que medita na palavra de Deus, tem a lei no seu coração. A palavra para ele é uma palavra amada. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, devemos tirar um tempo durante o dia e a noite para lermos a palavra de Deus. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Ou seja, aquela pessoa vai produzir frutos espirituais. Cuidado com a vontade. Negar-se a si mesmo é fazer a vontade de Deus. É a melhor maneira de tornar-se bem-sucedido. Portanto, consideremos nesse tópico algumas ordenanças bíblicas que falam sobre o que devemos e o que não devemos desejar. O que deve desejar? Não se cansar de fazer o bem. Nós devemos nunca se cansar de fazer o bem. Vencer o mal com o bem e fazer sempre a vontade de Deus. O que não deve desejar? A palavra de Deus exorta a ter cuidado com a cobiça. Ou seja, não devemos cobiçar nada do próximo. Fugir da ganância e não amar o mundo. 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos ter o quê? Amor espiritual. Devemos rejeitar o mundanismo, pois tudo o que há no mundo há concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Devemos ser pessoas obedientes. Preste atenção nos sentimentos que o dominam. Meditemos sobre a exortação de Paulo em Colossenses 3, do 12 a 16. Há palavras estranhas no qual são feitas várias afirmações. O amor é o maior dom. Permanecer no amor é permanecer em Deus. Vamos ver aqui em 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor, e que está no amor, estar em Deus. Então devemos ter o quê? O amor espiritual, o conhecimento espiritual. Nós somos templo espiritual de Deus. E nós conhecemos o que cremos no amor de Deus por nós. Nós conhecemos o que o amor de Deus para conosco. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, devemos amar a nós mesmos e ao próximo. O amor é a expressão máxima do caráter de Deus. O amor é a prova de que somos discípulos de Jesus. Vamos ver isso em João 13:35. João 13.
Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui nos diz que a maior prova que somos discípulos de Jesus é porque nós temos amor. O amor é a base dos dois mais importantes mandamentos bíblicos. Vamos ver isso em Romanos 13, versículo 9. Romanos 13. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quem ama o próximo não pode amar a Deus. Quem não ama o próximo não pode amar a Deus. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz andar na comunhão, contramão contra todos os desejos. O amor é superior aos demais dons espirituais. Devemos praticar o amor em vez da vingança. Pelo grande amor do Criador, não fomos condenados ao inferno. Quando amamos, parecemos-nos com o Senhor, porque Deus é amor. Cuidado com as aparências. O ser humano tem a capacidade de esconder o que pensa, sente e deseja. Pensa, sente e deseja. Consegue, portanto, maquiar o seu estereotipo e controlar o seu comportamento para esconder o que está no seu interior. Tendo em vista esse comportamento do homem, analisemos as diferenças entre a visão humana e a visão de Deus, conforme nos mostra a história de Samuel. A visão humana. Os israelitas escolheram Saul como rei em virtude do seu porte físico. Ele apresentava uma bela aparência e alta estatura, era fisicamente forte e destacava-se entre os demais. Então essa é a visão humana. E a visão de Deus. Ao designar o profeta Samuel para ungir outro rei em lugar de Saul, o Senhor exortou a não olhar para as aparências do homem, pois Deus observa as intenções do coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Ele sabe de todas as coisas. Provérbios 4, versículo 13. Vamos ver aqui. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ou seja, Deus tem a visão divina. Não há ninguém encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aqui nos fala do conhecimento divino, da onipotência de Deus. Então essa é a visão de Deus. Selecionar o que vemos, ouvimos e aprendemos. Então nós devemos selecionar o que vemos, ouvimos e aprendemos. O que nossos olhos veem alimenta nossas vontades e nossos desejos. Com base nesses princípios, reflitamos sobre o que os sentidos mais aguçados do ser humano. Pergunte a si mesmo: o que tem visto? Os seus olhos veem, alimentam a sua vontade e seus desejos.
pensamentos e sentimentos. Observe o que a Bíblia diz em Mateus 6, 22 e 23. Vamos ver aqui. Mateus 6, 22 e 23. Lâmpada do corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui nos fala da visão espiritual. Fala-nos do discernimento espiritual e da luz de Deus. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes essas trevas serão essas trevas. Aqui nos fala da cegueira espiritual, do olho mau, das trevas espirituais. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que tem ouvido? A audição é outro sentido poderoso que influencia nossos pensamentos, emoções e desejos. Ouça aquilo que o santifique e seja inteligente. Conclusão: se ouvirmos a voz do Senhor, atentamos para a sua lei, obteremos bênçãos. Se não atentarmos, obvirão maldições sobre maldições. Escolha obedecer a palavra de Deus e ouça a voz do Espírito Santo. Devemos pedir sempre a direção do Espírito Santo em nossa vida espiritual, em nossa vida material, nossa vida profissional. Ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Ore, vigie e faça a vontade do Todo-Poderoso, pois essas atitudes levarão ao sucesso em sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós vemos na Tua Palavra, Senhor meu Deus, como sermos, Senhor, bem-sucedidos, meu Deus. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que devemos escolher em obedecer a Palavra de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Devemos orar e vigiar e fazer a vontade de Deus. Ó Senhor, meu Deus, que possamos ser praticantes da Tua Palavra, meu Deus, que possamos vivenciar a Tua Palavra, Senhor, a cada dia, Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe os irmãos, as irmãs que estão vendo, Senhor, meu Deus, essa live neste momento, Senhor, em sua casa, em seu trabalho, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a Igreja Evangélica da Paz. Abençoe todas as igrejas cristãs, Senhor, meu Deus. Abençoe os pastores, os presbíteros, diáconos, as crianças, os jovens, os servos, as servas de Deus. Ó Senhor, vai de encontro a essa pessoa que está doente, em sua casa, no hospital. Vai de encontro ao Senhor, órfão, viúva. Vai de encontro, meu Deus, as pessoas que estão sem esperança, Senhor, meu Deus. As pessoas, meu Deus, que estão desanimadas, que estão desiludidas, que estão depressivas. Que o Senhor, meu Deus, possa curar esse coração, meu Deus, que se encontra abatido, esse coração que se encontra angustiado. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, derramar da Tua alegria sobre esse coração, meu Deus. Que essa pessoa possa ter esperança de vida eterna. Esperança, meu Deus, de uma vida melhor com Deus. É o que eu te peço, Senhor, essas bênçãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e fique com Deus.